Já alguma vez recebeu uma mensagem de um número desconhecido ou um e-mail dizendo que você ganhou um prêmio e para tê-la só precisa preencher esse formulário com os seus dados ou ligar para este número? Tenho a certeza que muitos de nós já recebeu esse tipo de notícias. E como nós sabemos, essas notícias nem sempre são verdadeiras. Isso mostra que não importa os métodos ou maneiras que são usados, uma grande parte das notícias que recebemos não são exatas, são enganosas e falsas. Em outras palavras, o mundo hoje está cheio de más notícias. Às vezes, essas notícias podem nos deixar ansiosos, tristes e até mesmo com medo. Não ficamos surpresos quando recebemos uma notícia verdadeira, ainda assim ficamos com dúvidas. Por isso, a Bíblia, a palavra de Jeová, diz que devemos ter muito cuidado em aquilo que acreditamos. Por outro lado, a Bíblia também diz que tem boas notícias em que podemos confiar. Essas boas notícias são as boas novas que Jeová, nosso Deus, tem para nós. Nota que essas boas notícias preenchem todos os fatores necessários para o nosso bem-estar e felicidade. Olha que essas boas novas estão disponíveis para todos nós. Elas não são difíceis de obter. Só precisamos fazer uma coisa. Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos até o livro de Atos. Atos, capítulo número 17, versículo número 27. Diz aí: de modo que buscassem a Deus, que tateassem a sua procura e realmente o encontrassem, embora, na verdade, ele não esteja longe de cada um de nós. Então, de acordo com esse texto, o que devemos fazer? Duas coisas. Primeiro, buscar. Segundo, e procurar as boas novas. E onde elas estão? O apóstolo Paulo aqui estava mostrando aos atenienses, que também serve para nós, que as boas novas estão nas Escrituras, a Bíblia. Então, não devemos ou não precisamos ir procurar em outro lugar. Ela está nas nossas mãos. Mas agora surgem três perguntas. O que são as boas novas? Por que é que devemos ter fé nas boas novas? Como devemos desenvolver fé nas boas novas? À medida que vai ouvir esse discurso, vai conseguir encontrar a resposta a essas perguntas. E nota que essas perguntas, ou seja, a resposta dessas perguntas, vão fortalecer ainda mais a sua fé nas boas novas. Primeira pergunta: o que são as boas novas? Em termos simples, as boas novas são todas as verdades a respeito das quais Jesus ensinou, falou e que os discípulos escreveram. Mas agora a questão é: o que é que Jesus ensinou sobre as boas novas? Vamos voltar à Bíblia. Vamos no livro de Mateus, por favor. Mateus 9, capítulo número 35. Diz aí: e Jesus começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, o que eram as boas novas em que Jesus ensinava? O texto diz: as boas novas do reino. Esse reino é um governo que está no céu, que Jeová vai usar para fazer a sua vontade aqui na terra. E o que o reino de Deus vai fazer? Primeiro, o reino de Deus vai acabar com as doenças. Se nós notarmos, desde muito tempo, começando em 1914, depois da Primeira Guerra Mundial, pouco depois veio a doença variola. Essa doença matou mais de 500 milhões de pessoas. Depois dessa doença variola, veio a gripe espanhola. Essa também matou milhares de pessoas. E o que recentemente nós presenciamos, a Covid-19,
que também matou milhares de pessoas. Então as doenças tiram a nossa paz, não nos deixam à vontade. E além dessas doenças, também temos malária, paludismo, tuberculose, AIDS, SIDA e outras doenças mais, que por ano tiram vida de milhares ou de milhões de pessoas. Mas agora estamos a ver aqui que o reino de Deus vai acabar com as doenças. Não acha que essas são boas notícias para nós? Que no futuro as doenças já não farão mais parte da nossa vida. Teremos saúde perfeita. Não acha que essas são boas notícias? Realmente. Eu realmente. O que o reino de Deus vai fazer mais? O reino de Deus vai acabar com a morte. Por causa da imperfeição, nós morremos também. E se voltando em 1914, em particular, em especial, até o momento, muitas pessoas morreram. Um relatório recente mostra que por segundo morre mais de 10 mil pessoas. Então, só para ver que a morte ainda faz parte de nós. E a Bíblia ainda considera a morte como o último inimigo. Ainda está conosco. Mas Jeová disse que, por meio do reino de Deus, a morte vai deixar de existir. Já não vamos mais ver fotos na parede, nem sequer ouvir pessoas a chorar por causa de um ente querido. Isso será coisa do passado. E Jeová vai ressuscitar também, por meio do seu reino, vai ressuscitar as pessoas que morreram. Não achas que essas são boas notícias? Que as pessoas que morreram, que estão na memória de Jeová, vão ser ressuscitados para viver de novo e já não vão mais morrer? Não achas que boas notícias? Vamos só imaginar um pouco, né? Quando uma mulher ou uma esposa está grávida, os pais ficam tão alegres com o seu filho. Até essa felicidade atinge os familiares, vizinhos e até pessoas que nós não conhecemos. Escolhemos um nome para a criança, organizamos a casa, estamos tão felizes para lhe receber. E quando a criança chega ao mundo, a felicidade aumenta mais. Agora tenta imaginar em receber alguém que você já pegou, já segurou, já abraçou, já compartilhou momentos incríveis, já fez muita coisa com ela, lembranças boas, e receber de novo. Consegue imaginar a felicidade que teremos? Realmente, o reino de Deus vai tornar isso possível. Não achas que essas também são boas novas para nós? Boas notícias? Realmente são boas notícias. O que o reino de Deus vai fazer mais? O reino de Deus vai fazer com que todas as pessoas tenham as suas casas próprias. Se nós notarmos, muitas pessoas vivem na casa arrendada. E viver na casa arrendada é um desafio. Não é muito bom, não. Mas aqui o reino de Deus vai fazer com que todas as pessoas tenham as suas próprias casas. Isso não é uma boa notícia, saber que nós vamos ter nossas próprias casas? Realmente é também uma boa notícia. Realmente são boas novas. O reino de Deus também vai fazer possível com que as pessoas tenham alimento suficiente. Só para ter uma ideia, depois de 1914, a guerra causou muitos problemas econômicos e essa economia afetou também a área da alimentação. Muitas pessoas morreram por causa da fome e atualmente pessoas ainda morrem de fome. Só para ter uma ideia que em um dia morre 3 pessoas ou mais de 3 pessoas no mundo por causa da fome. E a situação do país em que vivemos
também não está fácil conseguir alimento. Mas aqui estamos a ver que o reino de Deus vai acabar com a falta de alimento. As pessoas terão abundância ou abundante alimento. Isso mostra que nenhum residente dirá estou com fome. Só para ver que no futuro Jeová, por meio do seu reino, vai acabar com a falta de alimentos. Que boas notícias são essas, realmente. Também todas as pessoas serão de confiança, ou seja, são tantas bênçãos que esse reino vai trazer para nós. Não concorda que essas são boas notícias? Não concordas que essas são boas novas para nós? Realmente são sim boas notícias. Então, só para ver que a maior parte das boas novas é a mensagem sobre o reino de Deus. Nota que esse reino é real e já existe. Seu rei é Jesus Cristo. Durante seu ministério, Jesus dedicou a sua vida a pregar sobre o reino como única solução dos problemas da humanidade. Jesus andava de cidades e aldeias para pregar as boas novas do reino. Isso mostra que, para Jesus, pregar as boas novas era mais importante para ele. Mas agora, por que podemos ter fé nas boas novas? O primeiro motivo é que a fonte dessas boas novas é Jeová, um Deus que não pode mentir. A Bíblia mostra que Jeová é um Deus que não se engana. Jeová é um Deus que não fica indeciso. E a Bíblia contém relatos que Jeová cumpriu sempre aquilo que prometeu. Portanto, Jeová é a fonte segura de todas as boas novas ou de todas as boas notícias. E outro motivo é que nós podemos ter fé nessas boas novas é aquilo que Jesus fez. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus curou as pessoas, Jesus ressuscitou mortos. Só para deixar claro que no futuro fará ainda mais melhor e será eterno. Qual é o motivo mais que nós podemos ter para ter fé nas boas novas? Por favor, vamos até a Bíblia. Vamos ler Tiago, ou seja, 1 Timóteo. Capítulo número 4. Timóteo 4, versículo número 8. Diz aí: Pois o exercício físico traz algum benefício, mas a devoção a Deus é benéfica para todas as coisas, visto que tem a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Conseguiu ver por que podemos ter fé nas boas novas? Está lá, né? É porque ela tem o poder de transformar a nossa vida para melhor. E por outro lado, por outra, além de acrescentar uma dimensão espiritual à vida, a devoção a Deus, ou seja, as boas novas de Deus, é benéfica porque promove qualidades tais como amor, alegria, paz e autodomínio, todas as quais contribuem para se ter um ponto de vista positivo e boa saúde. Portanto, ou por outro lado, quando passamos a acreditar nas boas novas, começamos a encarar as promessas de Deus como real e que nos vamos beneficiar se nós fizermos a nossa parte. Portanto, tire tempo para estudar sobre as boas novas, sobre o reino e o que ele vai fazer no futuro. E por favor, ou seja, no futuro, a favor daqueles que acreditam nele, que têm fé nas boas novas, pois isso vai ajudar a ter mais fé nas boas novas de Jeová. Mas agora, como é que nós podemos desenvolver fé nas boas novas? Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso por considerarmos sobre os homens do passado, de como eles encaravam as boas novas. Vamos falar apenas de Abraão.
Nota que esse servo de Jeová encarava as boas novas como sendo muito preciosa. Quando Jeová apareceu a Abraão e disse para ele deixar a sua terra e seus parentes para ir numa terra distante, nota que Jeová não informou na hora onde ficava essa terra, mas Abraão foi. Isso já exigiu da sua parte uma fé forte. Mas agora, qual era as boas novas que Abraão considerava como sendo tão preciosa? Qual era? Vamos voltar à Bíblia. Vamos ler dessa vez Gálatas, por favor. Gálatas. Capítulo 3, versículo número 8. Diz aí: certa passagem das Escrituras, prevendo que Deus declararia justas as pessoas das nações através da fé, declarou com antecedência as boas novas a Abraão, dizendo: por meio de ti todas as nações serão abençoadas. Então, qual eram as boas novas? Jeová prometeu a Abraão que a sua descendência, com o tempo, se tornaria uma nação. E essa nação viveria em Canaã, a terra que Jeová havia prometido a Abraão. Abraão depositou fé nessa promessa e ele alegrou-se muito com essas boas novas. Por isso ele se esforçava em viver segundo essa fé. Já nos dias dos apóstolos, as boas novas assumiram uma nova dimensão, porque eles pregavam sobre a volta de Jesus e do seu reino. E eles faziam isso, ou seja, tinham um forte zelo em pregar as boas novas, porque sentiram a necessidade urgente de pregar a essas boas novas. E nos nossos dias, será que já estamos a pregar as boas novas? Será que também temos zelo nas boas novas? Vamos ver um princípio, ou um texto. Mateus 24:14. Mateus 24:14. Diz aí: e estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O texto mostra que as boas novas estão sendo pregadas em toda a terra habitada. Será que as boas novas estão sendo mesmo pregadas em toda a terra habitada? É interessante que o artigo de A Sentinela, 1 de março de 2011, no assunto de capa, com o tema Uma profecia de extrema importância, mostra que esse texto já está se cumprindo. E quando nós participamos nesse cumprimento, em pregar as boas novas, isso vai nos ajudar a desenvolver também a nossa fé nas boas novas. Portanto, podemos aumentar a nossa fé e o nosso apreço pelas boas novas, considerando mais de perto os homens fiéis do passado, assim como Abraão e outros servos de Jeová do passado. Por outro lado, estamos rodeados de muitos irmãos que hoje são fiéis, como aqueles homens do passado, servos de Jeová, e são abençoados por se esforçarem em acatarem as boas novas. Destes também podemos aprender com eles. Por isso, aproveite de forma positiva desses irmãos, para que a sua fé nas boas novas aumente. Além disso, vamos, por favor, voltar à Bíblia. Vamos ler Romanos. Romanos, capítulo número 1, versículo número 16 e 17. Diz aí: pois não me envergonho das boas novas, são de facto o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé, primeiro para o judeu e também para o grego, pois nelas a justiça de Deus é revelada pela fé e para a fé, assim como está escrito: mas o justo viverá para a fé.
Então, como já vimos o valor das boas novas na nossa vida e na de outras, temos que ter fé também nas boas novas quando levamos elas às outras pessoas. Então, quando nós pregamos as boas novas a outras pessoas, temos que ter fé. Não devemos só ir pregar e transmitir as boas novas. Também temos que estar envolvido nas promessas de Deus quando nós estamos a explicar uma promessa. Então, o nosso estado emocional deve dar evidência de que nós também confiamos. Por isso, também temos que reconhecer o poder transformador das boas novas e a sua capacidade de abrandar corações mais duros e de produzir ilimitada alegria e felicidade aos que aceitam com boa vontade as boas novas. Portanto, as testemunhas de Jeová têm fé nas boas novas. Nós examinamos as promessas de Jeová que estão na sua palavra, a Bíblia, e provamos que são verdadeiras. Nós não sentimos apenas o poder de melhorar a nossa vida, as boas novas, mas também conseguimos ver o amor de Jeová por nós. Se estudamos, se for estudando, se somos estudantes da Bíblia, permita que essas boas novas o ajude a fazer mudanças na vida, para ter oportunidade para se beneficiar das boas novas ou das bênçãos que o reino de Deus vai trazer para nós. E isso vai fortalecer a nossa fé ainda mais no que a Bíblia ensina. Portanto, se tivermos fé nas boas novas, teremos plena certeza que tudo que Jeová prometeu para nós, que tudo que Jeová diz que está na Bíblia é verdade e vai se cumprir muito brevemente no futuro. E a nossa maneira de viver tem que mostrar que nós acreditamos nas boas novas e que não devemos nos basear nas notícias que o mundo apresenta, que são enganosas, falsas e não apresentam talvez nem um pouco de verdade. Portanto, somos felizes por termos um Deus, Jeová, que não apenas nos dá motivos para termos fé nas boas novas, como também que está perto de cada um de nós, nos cuidando, nos protegendo individualmente. Estas boas novas não é uma fantasia, não. Elas são reais e muito em breve vão se cumprir. Portanto, que todos nós, mas todos nós mesmo, nos esforcemos para ter fé nas boas novas e que tenhamos fé nas boas novas.